Graça e paz, irmãzinhas. Boa tarde. Boa tarde, pastor. Graça e paz. Graça e paz, irmã Érica. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E aí, tudo bem com as crianças? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui nos ajeitando para começar. Tudo bem com vocês? Ai, menino. Alô? Olá, a Kéziazinha. Tudo bom, Andressa? Como que tá, irmã? Graça e paz. Estamos bem, graças a Deus. E você? Amém, também. Tamiri já vem já. Oi, Dani. Graça e paz. Tudo bom? Oi. Olá, Beca. Fala, Beca. Tudo bem? Oi. Tá tudo bem? Ai, que bom. Irmã Ângela, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Amém. Irmã Marina, irmã Valéria, Cainã, tudo bem com vocês? Bem, pastor, graças e paz. Oi, Marina, graça e paz, tudo bom? Bem, graças a Deus. Olá, Marina. Firme, Marina. A irmã Ângela está fazendo já o lanchinho da tarde dela. Amém. Camila já está vindo já. Eu vou deixar com vocês, tá bom? Deus abençoe a todas. Venha com Deus. Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Ah, que bom. E aí, como vocês estão, irmã? Semana passada a gente não teve. Mais um dia que a gente precisou cancelar. Vocês nos desculpem, por favor. Deixa eu ver aqui como que eu arrumo isso aqui na revisão. Então, irmãs, semana passada a gente precisou cancelar porque a gente teve problema com o celular da igreja. O número que tem o contato, né, das pessoas da igreja, a gente perdeu o chip. E aí a gente não tinha como avisar as pessoas, não tinha como notificar nada, enfim, ficou bem difícil. Aí eles vinham atrás aí com outro chip, um outro número, para poder Pedro, segurando. cadastrar. Não, tô brincando. Igual o Jaiká. Oi. Bolsonaro. Bolsonaro. Não. Vou fazer um bolo. Olha lá. Tá bom, chega. Desculpa, gente. Chega, eu tava com o microfone desligado. O Matheus, bochecha de nós todos.
Dei oi, vai, meninas. Aqui, olha lá, a Beca e a Nonô. Oi, Nonô. A Beca, o Matheus, o Bochechão. Fala oi. Meu anjo. Fala oi, filha. Ai, dando. Olha lá, ó, a Rafinha. Agora vamos lá, que a mamãe vai continuar aqui, tá? A Débora. Oi, Débora. Graças a Deus. É, amor. Então, eu tava falando aqui da Débora e a gente teve problema com o chip na semana passada. Oi, Dani, Andressa, Valéria, Cainancinha, irmã Ângela, Éricas e a Karine. Então, aí a gente precisou refazer os contatos, e aí até se vocês tiverem alguém que tinha contato da igreja e quiserem... Tayane, Tayara e Tainá, vão, filhas. Se vocês tiverem alguém que tem recebido as mensagens, que tem o contato da igreja e puder mandar esse novo contato, porque a gente perdeu o contato de muitas pessoas, né? Que mantinham aí o recebimento dos vídeos, e até entrava em contato com o Josué, agora a gente perdeu. E aí, assim, como trocou, inclusive, do celular, que teve um problema com o celular, a gente perdeu, não armazenou nada, né? Então, perdeu tudo. Então, se vocês souberem alguém que tem interesse, né, ou que já recebia os conteúdos da igreja, que quiser passar esse novo contato, vai ser muito bom. Tá bom? Então, aí, infelizmente, na semana passada a gente não teve por conta disso, e a gente está retomando agora, hoje, os nossos estudos. Tá bom? Deixa eu ver que horas são. 3h10 já. Tem pouquinha gente, mas acho que a gente já pode começar, para a gente não correr o risco de atrasar muito. Tá bom? Então, deixa eu ver aqui, vou pedir para alguém orar para a gente poder iniciar. Irmã Érica Salles, você pode orar para nós? Por favor. Senhor nosso Deus, ó Senhor, nós nos colocamos agora na tua presença, Senhor. Queremos louvar o privilégio novamente de podermos estar, Senhor, estudando, Senhor, esse livro, Senhor. Ó Pai, essa apêndice, Senhor. Ó Senhor, sabemos que o Senhor, Pai, tem um pé nos nossos corações, Senhor. O Senhor tem nos mostrado nossos pecados, Senhor, nossos ídolos, ó Pai. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor continue operando, Senhor, usando a tua serva, Senhor, para falar a nós, ó Pai. Ó Senhor, possamos em tudo glorificar o teu santo nome, Senhor. Nós te bendizemos e agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Essa rica oportunidade, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãs. Irmãzinha Marina, que está chegando agora, graça e paz. Marina, Maria. Graça e paz. Vamos lá, então. Pela graça de Deus, estamos finalizando esse livro. Louvado seja Deus. A gente conseguiu terminar, né? Estava olhando aqui, a gente começou no mês de julho. Não, de junho. Deixa eu agora ficar na dúvida, deixa eu confirmar. Nós iniciamos no mês de junho. E perseveramos até aqui, né? Isso mesmo, mês de junho, 21 de junho. Graças a Deus, o Senhor nos abençoou ao longo desses meses e nós estamos aqui, finalizando esse estudo, na glória de Deus. E o Senhor nos acompanhou nessa jornada, né? Foram 12 capítulos e 3 apêndices. Hoje, se Deus quiser, nós vamos falar do finalzinho do livro, o terceiro apêndice. Deixa eu só fechar a porta aqui, uns minutos. Finalzinho do livro, o terceiro apêndice, mas é um livro que foi bem pesado, né? Então, eu gostaria de fazer, já para que a gente também, né, a gente ficou semana passada sem ter estudo, então, para relembrar, eu queria fazer uma... Vou montar a tela aqui. Queria fazer uma retrospectiva de todos os capítulos que nós vimos até agora, né? Então, como nós viemos tratando desse assunto do nosso coração, esses ídolos que vão se formando e outros que a gente vai se apropriando em nosso coração, queria fazer com vocês um retrospecto bem básico, bem por cima, né? Porque são capítulos longos, capítulos densos, mas eu queria falar com vocês um pouquinho do que a gente viu até hoje, para depois a gente entrar no capítulo de hoje, que seria só o apêndice C, que é bem curtinho, inclusive. Tá bom? Então,
graças a Deus por nós termos chegado até aqui, que o Senhor tem sustentado, né, as irmãs. Algumas irmãs vieram se acrescentando ao longo desse estudo, outras, por algum motivo, tiveram que parar os estudos, mas o Senhor esteve conosco nesse período todo, e muitas pessoas têm visto esse estudo depois, pelos vídeos que ficam gravados no YouTube, e graças a Deus tem cumprido o propósito desse estudo, que é a nossa edificação, a edificação de outros irmãos, de longe, de perto, enfim, tá? Então, nós iniciamos esse livro, Ídolos do Coração, com aquela introdução. Na verdade, antes da introdução, uma das coisas que chamou bem a atenção desse livro foi a autora falar na nota, ela fez uma nota falando, uma nota de segunda edição, né, falando do que mudou da primeira edição que esse livro foi lançado para agora, né, essa segunda edição. E ela vai dizer que essa segunda edição, ela mudou a tônica do livro. Então, é um livro que fala de como nós devemos buscar destruir os ídolos do nosso coração, mas ela contrapõe que na primeira edição, a ênfase estava muito mais nela mesma, né? Ou seja, em nós, termos o foco em nós para lidar com essa questão dos ídolos, e enquanto isso mudou, que nessa segunda edição o foco está na graça de Deus, está em Cristo, está na obra de Jesus, naquilo que ele realizou por nós. E isso é fantástico, né? Porque traz para nós um consolo grande, né? Porque à medida que a gente vai se aprofundando nos capítulos, a gente vai se vendo envolta com essas idolatrias que são muito sutis, né? Só um minutinho, as crianças estão fazendo um barulhinho aqui. Então, e aí, à medida que a gente vai se aprofundando, a gente vai vendo o quão nós estamos entranhadas, né? O quanto essa idolatria é sutil e ela toma o nosso coração, o quanto é difícil essa guerra, mas, ao mesmo tempo, o foco sendo na obra de Cristo nos dá um alento, nos traz esperança. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo conhece o nosso coração e Ele está trabalhando a santificação em nós. Né? E isso é um consolo muito grande, porque se o foco fosse em nós, no nosso desempenho, no quanto nós devemos fazer para o Senhor, foi o primeiro ponto que me chamou a atenção aqui nesse livro, né? Essa nota que ela faz já no início. E aí depois ela passa por essa introdução. Na introdução ela vai falar o quê? Vai falar de uma visita que ela fez, né, para a Ásia, onde ela via muitos templos, né, os seus irmãos vão lembrar, que ela via imagens, aquela coisa toda. E que, para nós, muitas vezes, idolatria são essas coisas. Então, ela já nessa introdução, ela vai chamar a nossa atenção para perceber o quê? Que a idolatria ela é muito mais sutil do que isso. E que se nós estamos acostumadas com esse tipo de coisa e chamamos isso de idolatria, nós precisamos ter cuidado, porque a idolatria vai muito além dessas coisas físicas e palpáveis, né? De ídolos de gesso, de cerâmica, enfim, imagens, que a idolatria ela é muito mais profunda e sutil. Nós temos ídolos em nosso coração que não são visíveis. E isso a gente precisa entender bem, porque nós precisamos reconhecer que nós somos idólatras em alguma medida. E reconhecer isso faz com que a gente possa se voltar ao Senhor em arrependimento, pedindo graça dele, né, para que nós possamos conseguir toda a força que nós precisamos e todo o escape para as nossas lutas diárias, né, com essa idolatria. E aí ela inicia no primeiro capítulo. Então, a proposta da autora a cada capítulo, ela trazer uma ilustração acerca de um personagem bíblico, de algum acontecimento, para ilustrar aquilo que ela quer falar conosco, quer comunicar a nós. E aí, no capítulo 1, ela vai falar sobre os deuses de Raquel. Então, o nome do capítulo é Os Deuses de Raquel e Você. Então, foi o primeiro capítulo, já bem pesado, já no início, onde eu sei que muitas irmãs já começaram a se identificar e o coração já começou a pesar, por ver esse tipo de idolatria em nossos corações, né? Ela vai falar da história de Raquel, de como Raquel queria, né, queria filhos, e o quanto isso tomou o coração dela, e o quanto muitas vezes isso parece piedoso, muitas vezes o objeto da nossa idolatria
parece ser piedoso. Então, ela chamou nossa atenção para isso, para que a gente tivesse isso em mente, porque a idolatria no nosso coração, ela pode nos destruir, assim como destruiu Raquel, né, que fez com que ela perdesse a vida ali, dando à luz, aquilo que ela mais, a bênção que ela mais queria, foi o que trouxe a destruição para ela. Então, né, ficou para nós o alerta, entre muitas coisas, de que nós não devemos amar mais a bênção do que o Senhor da bênção, né, de que nós não devemos nos satisfazer naquilo que não é Deus. Muito pelo contrário, que nossa satisfação deve estar sempre em Deus. No segundo capítulo, adoração não dividida, nossa irmã Lise, ela vai falar do exemplo de Marta, né, ali na passagem onde ela e Maria estão diante de Jesus, e Marta escolhe servir a Deus, né, servir a Jesus ali com os lidares, e ela começa a se angustiar por ver que Maria não estava fazendo aquilo, e diante de Jesus, ela o questiona por que Maria não estava ajudando ela, né? E é mais um exemplo, né, do que parece ser piedoso. A idolatria no nosso coração parece ser piedoso, porque ela ainda fala para Jesus, né, não te importas de que ela fique aí enquanto eu estou te servindo? Então, parece que é justo, né, o que ela reivindica, mas Jesus louva Maria e a elogia diante de todos, por quê? Porque ela escolheu a boa parte. Então, vemos esse exemplo. Depois ela vai falar sobre, ao longo do capítulo vai falar sobre Eli, que também escolheu errado, né? Escolheu honrar os filhos ao invés de honrar a Deus, obedecendo, educando os filhos, fazendo aquilo que era certo. Então, tudo isso mostra que muitas vezes nós estamos com o coração dividido, adorando aquilo que não é Deus, servindo aquilo que não é Deus. E outra coisa que ela salientou nesse capítulo foi que se nós estamos dispostas a pecar para conseguir algo, é porque aquilo é uma idolatria em nosso coração. Então, nós precisamos tomar cuidado a esse respeito. Nós vimos também nesse capítulo 2 sobre Pedro, né, a diferença entre Pedro e esses outros que ela citou, porque Pedro caiu em pecado, mas o Senhor estava ali com ele, orando por ele, intercedendo por ele, e ao final ele foi restaurado. Então, vimos como Jesus nos sustenta em todas as coisas, e nós podemos ter esperança de que o Senhor pode nos restaurar das nossas idolatrias. Seguindo para o terceiro capítulo, né, de suma importância. Esse capítulo ela abordou bastante acerca do primeiro mandamento, né, de não ter outros deuses diante de Deus. Então, por favor. Então, como ela salientou bastante que quando nós caímos nos outros mandamentos da lei de Deus, é porque nós já caímos nesse primeiro mandamento. Então, a importância que é esse mandamento, de que quando a gente cai, quando nós quebramos algum dos mandamentos, é porque nós nos afastamos de Deus, e nós nos perdemos aí, né? Nós já quebramos o primeiro mandamento. Então, temos um amor distorcido para amar mais as bênçãos de Deus. Então, ela vai falar sobre a mulher de Ló. A ilustração que ela usa aqui é sobre a mulher de Ló, de como ela se apegou à cidade, ela se apegou àquele modo de vida que ela tinha, e ela olhou para trás, e por isso ela ficou lá como uma estátua de sal. Então, nós não devemos amar aquilo que nos é familiar, aquilo que nos traz segurança, né? Tudo isso mais do que amar a Deus. Então, novamente, mais um caso onde a gente se apropria das bênçãos e das misericórdias, daquilo que é bom que Deus nos dá, e colocamos aquilo como objeto da nossa adoração, do nosso contentamento, da nossa satisfação, no lugar de Deus. Enquanto isso é pecaminoso, isso é sinal de idolatria no nosso coração. Então, Deus, ele deve ser suficiente para nós. Então, ela coloca lá, né? Ela fala como 2 pontos, né? Que ela salienta, de que no versículo que diz, eu sou o Senhor teu Deus que tirou da terra do Egito. Os irmãos lembram que ela cita esse versículo? Então, ela fala ali, quando Deus diz, eu sou o Senhor teu Deus, quer dizer que eu sou totalmente suficiente, vocês não precisam de mais nada, nem de mais ninguém, vocês não necessitam. Então, e quando fala que eu te tirei da terra do Egito, está dizendo o quê? Que toda iniciativa para o nosso benefício, ele está em Deus. Então, foi o Senhor que nos tirou da terra do Egito. Então, é importante que a gente pense nessas coisas. Porque a idolatria, ela vai
abranger toda a nossa vida. E nós vamos encontrar também muitos e muitos exemplos na palavra de Deus sobre a idolatria, de como ela é a chave e a mãe, muitas vezes, de muitos outros pecados. E aí, mesmo sendo a idolatria, esse pecado, assim, tão, como eu posso dizer, que ele se alastra em tantas nuances da nossa vida, que ainda assim nós também podemos descansar sabendo que Deus está trabalhando em nós. Então, é descansar, não no sentido de descansar no pecado, mas descansar de não nos atemorizar, tamanho é esse vilão da idolatria em nossas vidas, porque o Senhor está trabalhando a santificação e Ele está interessado em derrubar os ídolos do nosso coração. Ele vai fazer isso, né? Porque aquele que começou a boa obra vai completá-la até o nosso dia, até o dia de Cristo, certo? No 4º capítulo, irmãs, aquele que transforma o coração. Esse capítulo ela vai ilustrar com a história da mulher pecadora, aquela que derramou unguento aos pés de Jesus. E ali ela vai dizer que essa mulher ela teve um coração transformado. E ela vai trazer nesse capítulo toda uma argumentação em torno disso, do coração. Que o coração é que deve ser transformado, é que do coração é que vai brotar todas as fontes de amor, de honra, de louvor e adoração ao nosso Deus. Então, ela usa esse tema, essa história dessa mulher, para mostrar como qualquer coração, mesmo o mais endurecido, pode ser transformado pela graça de Deus. Então, isso é um alento para nós, porque eu lembro desse capítulo, foi até a irmãzinha Camila que ela falou, né, que essa mulher era vista como uma grande pecadora, porque ela era uma prostituta, mas nós, em alguma medida, nós também precisamos ter esse olhar de que nós somos como essa mulher. Por quê? Porque pecados são pecados, e que por mais que ela tenha um pecado grosseiro, e a gente não tenha esse pecado específico, diante de Deus, os nossos pecados são tão grosseiros quanto, são afrontas a Deus. E nós temos que ter a certeza de que se Deus transformou o coração daquela mulher, Deus pode estar transformando também o nosso coração. Por mais endurecido que o nosso coração muitas vezes se manifeste, a gente possa ter essa esperança de que Deus age no profundo, no mais íntimo do nosso coração, derrubando os ídolos. E por quê? Porque a real adoração, a verdadeira adoração, ela vai partir desse coração. Ela vai partir desse coração que reconhece que é pecadora, né, que muito ama, porque foi muito perdoado. Então, crer no que Deus fez por nós, termos a consciência de quem nós somos, nos ajuda a adorar a Deus com sinceridade, com interesse de coração, porque nós temos essa consciência, né? E isso nos fortalece na batalha contra a idolatria. No capítulo 5, nós avançamos com a ilustração da passagem bíblica de Sadraque, Mesaque e Abednego. O nome do capítulo é Melhor do que a Vida, e vai ser o capítulo onde ela vai ilustrar, né, essa situação que os amigos de Daniel viveram lá, e que eles não se prostraram diante da idolatria, mesmo estando correndo risco de morte, correndo risco de perderem a vida. E eles depositaram a sua confiança em Deus, somente em Deus. Mesmo na iminência de perderem a vida, eles se colocaram dispostos. Então, isso chama a nossa atenção para isso. O quanto nós temos guerreado contra a idolatria, contra o mal do pecado em nossas vidas. Nós estamos indo até as últimas consequências, no sentido de odiar o pecado, a ponto de nos dispor a perder a nossa própria vida para obedecer a Deus, para não sermos levados pelo pecado, para não cultuarmos, não nos prostrarmos diante dos falsos deuses, dos ídolos. Então, nós não podemos nos intimidar diante das dificuldades em obedecer a palavra de Deus, porque o que o Senhor requer de nós, na verdade, ele nos dá tudo aquilo que precisamos para que nós possamos cumprir aquilo que ele requer de nós. E ele requer de nós uma adoração exclusiva, né? Que nós estejamos com o coração
limpo diante dele, íntegro diante dele. E ele nos dá tudo aquilo que nós precisamos para isso. Então, nós precisamos ter essa disposição de entregarmos tudo aquilo que está diante de nós, né? Até mesmo a nossa própria vida. Em que sentido, né? Obviamente, no capítulo ela cita a passagem dos 3 amigos que perderam de fato suas vidas físicas, né? Mas o quanto nós estamos dispostas a lutar no dia a dia, o quanto nós estamos dispostas a abrir mão dos nossos prazeres, da nossa vontade, daquilo que a gente acha que é bom, para obedecer a Deus, né? Isso é mortificação da nossa carne, isso é perder a nossa vida carnal e terrestre. Nós estamos abrindo espaço para a nossa vida espiritual, para que Deus possa operar em nós essa obediência. Então, que a gente possa buscar essa alegria que provém de Deus em obedecer a palavra de Deus, para que a gente esteja disposto a lutar de fato, né, nessa batalha contra toda a idolatria. No 6º capítulo, conhecendo o seu coração, mais uma vez ela coloca ali toda a importância que está no coração, no íntimo, de como flui do coração tudo aquilo que vai sair da nossa boca, toda a adoração que nós vamos fazer, todo o comportamento que nós vamos ter ou não. Então, ela chama muito a nossa atenção, mais uma vez, para que a gente tenha esse coração íntegro diante de Deus. Ela usa como exemplo a Raabe, que teve seu coração transformado, e ela vai falar dos 3 aspectos que envolvem o coração, que é a mente, a afeição e a volição. Nós falamos bastante sobre isso também em alguns capítulos seguintes, ela também mencionou novamente. Então, a questão da nossa mente, que é aquilo que nós pensamos, isso representa o que está no nosso coração. Quando a gente fala do nosso coração, a gente está falando daquilo que está na nossa mente, também estamos falando daquilo que é a nossa afeição, os nossos gostos, os nossos desejos, aquilo que nós ansiamos, e também a nossa volição, que é a nossa vontade, a nossa atitude, aquilo que a gente pratica, que está tudo isso vinculado quando se fala em coração. E aí, a ideia é que nós tenhamos tudo isso sendo alimentado pelas coisas de Deus, lavado tudo isso pela palavra de Deus, isso vai redundar na adoração verdadeira para o nosso Senhor. Então, nós vimos que nós não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos, porque nós não podemos, muitas vezes, confiar em nós mesmos, nós vamos achar que nós estamos fazendo certo, e, na verdade, nós não estamos. Muitas vezes, a gente está dando ouvido ao nosso coração pecaminoso, e a gente precisa ter esse cuidado. E aí, entra ali a importância dos meios da graça, para que a gente não seja cegado, né? Não seja largada a nossa própria sorte de confiar no nosso próprio coração. Então, nesse capítulo, ela vai falar da gente lançar mão dos meios da graça para que a gente não seja enganados por nós mesmos, e que a gente possa ter o nosso coração sondado por nós mesmos, né? Pela leitura da palavra. Alguém está com o áudio ligado aí, deixa eu ver. A leitura da palavra. Acho que é a irmãzinha Karen, deixa eu ver. Para que a gente possa ter... Perdi o fio da meada. A gente vai usando os meios da graça para que a gente possa ser alimentado e esteja firme nessa batalha contra a idolatria. No 7º mandamento, no 7º capítulo, chamado Pensando sobre seu Deus, ela vai usar a ilustração do rei Josias, que ele foi criado ali para ser um rei, e que no momento em que ele se depara com a lei de Deus, ele percebe de fato, né, a condição que ele estava, e aí ele percebe que ele precisa servir a Deus. Então aí ele vai e tem todo aquele movimento para fazer com que o povo se volte para Deus também. Então ele só percebeu isso à medida em que Deus se revelou a ele através da sua palavra de Deus. Então a graça de Deus, ela se manifesta nisso, em reconhecermos tudo aquilo que Deus fez por nós, reconhecermos os nossos pecados e reconhecermos a santidade de Deus, a bondade de Deus, quem Deus é. E meditando nessas coisas, irmãs, meditando em quem Deus é, meditando em quem nós somos, né, no mal que nós podemos fazer, em quem habita dentro de nós, no sentido de pecado, nossa maldade humana, que nós vamos poder pensar em Deus e contemplar a Deus. E para isso também nós precisamos lançar mão dos meios da graça,
para que ele vai dissipando as falsas ideias sobre Deus, para que a gente possa contemplar aquele Deus real que é revelado nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, para que a gente não tenha engano com respeito a quem Deus é, porque com certeza a gente vai se enganar também nessa linha aí de quem nós somos, e aí nós vamos, consequentemente, adorar um Deus falso. No 8º capítulo, Ansiando por Deus, ela vai falar da história de Ana, um exemplo positivo para nós, né, de alguém que tinha um desejo para a glória de Deus. Nós vemos isso na história dela, onde ela almeja por um filho, e depois ela entrega esse filho a Deus, ou seja, esse filho não é satisfação. Mas seu áudio está ligado aqui. Deixa eu ver se aí. E aí, nós vamos ver como ela, depois de receber a bênção, ela entrega essa bênção de volta ao Senhor. Então, o anseio, o desejo do coração dela não era para satisfazer uma vontade simples dela, né? Mas era para que ela tivesse um meio a mais de glorificar Deus. E Deus concedeu isso a ela, dando um filho. Então, a gente precisa, ao longo dessas questões, ir avaliando o nosso coração, né? Foi esse o caminho que nós fizemos. Nós fomos encontrando os ídolos do nosso coração e fomos lutando, batalhando pela graça de Deus contra eles. Então, eu fiquei pensando, né? Como que a gente pede as coisas para Deus, né? Se esse objetivo que nós pedimos as coisas para Deus é para devolver a Ele ou é para que a gente se satisfaça, simplesmente, né? Então, foi uma das reflexões que nós fizemos quando nós falamos sobre esse capítulo 8. E que nós devemos também moldar os nossos desejos pelo que Deus ama, para que a gente possa buscar, ansiar, ter de Deus aquilo que Ele já promete nos dar, aquilo que Ele ama e que Ele quer conceder a seus filhos. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai perceber que a nossa vontade, os nossos desejos, eles são afetados pela nossa natureza pecaminosa. Então, nós vamos ansiar coisas que não deveríamos ansiar. Então, que o Senhor nos ajude, né? E aí que a gente possa andar em constante vigilância para não confiarmos em nós mesmos e naquilo que nós estamos desejando. No capítulo 9, nós falamos sobre dispondo-nos a obedecer, né? Dispondo-se a obedecer ao capítulo que a irmã Alice trouxe para nós. E ela falou de Maria e de como o coração de Maria, consciente de tudo que Deus tinha feito por ela, redundou na adoração verdadeira, na adoração que deveria ser. Então, nós aprendemos nesse capítulo que a nossa vontade, ela deve ser guiada, aliás, que a nossa vontade é guiada pelo que está em nosso coração, né? Ela falou do que é essa vontade, essa nossa volição, e ela falou para nós que a nossa vontade, ela sempre vai estar guiada pelo nosso coração. Então, se nós estamos com vontades, né, com desejos distorcidos, nós precisamos rever o que está dentro do nosso coração, porque é o nosso coração que vai guiar, que vai nos direcionar ao que nós vamos desejar ou não. Lembrando que essas nossas vontades, nossos desejos são afetados pelo pecado, né? Que nós não precisamos de força de vontade, muitas vezes. Então, me chamou muita atenção isso também na época que nós fizemos esse estudo, de que quando nós identificamos vontades erradas, quando nós identificamos problemas, né, que nós estamos desejando aquilo que está errado, ou estamos tendo dificuldades, que a gente não deve simplesmente falar assim, não, eu preciso de mais força de vontade, eu preciso mais de disciplina, não, que nós temos que fazer um caminho que retroceda até chegar no nosso coração, naquilo que está no mais profundo do nosso íntimo, que é o que vai revelar o porquê nós estamos agindo dessa forma, e que aí a gente tem que sempre buscar ir além, partindo do coração, para que tenha reflexo depois de maneira externa. E aí, uma das grandes coisas que vai mover nosso coração nessa direção é crermos naquilo que Deus já fez por nós, é meditarmos naquilo que nós já temos em Deus, aquilo que Cristo fez por nós, que Ele conseguiu para nós na cruz do Calvário.
Isso vai ser o grande motivador, o grande motor para as nossas vidas, mais do que algumas coisas pontuais que a gente possa fazer, mas que alinhando o nosso coração com a vontade de Deus, é que nós vamos ter uma vontade de fato transformada e renovada. No capítulo 10, então, já mais recente, nós falamos sobre resistindo aos ídolos, onde ela começou o capítulo falando da reforma do quintal dela, né, que ela estava fazendo, que ela estava transtornada lá, e que uma das coisas que fazia ela suportar, lidar bem com aquilo, era entender que foi ela que causou toda aquela situação, né, aquela bagunça no quintal dela, e que depois que ficasse pronta a reforma, ela ia satisfazer com aquilo, né? Então, da mesma maneira, essa bagunça que estava no quintal dele, a gente pode dizer que é como nós estamos aqui nessa caminhada cristã aqui, né? Que é nesse capítulo que ela falou sobre o método que Deus usa para trabalhar em nossas vidas, que é o método da santificação, que pode ser que fique tudo meio bagunçado assim, a gente olha e fala, nossa, mas é Deus cuidando de cada detalhe, né? Reformando, entre aspas, por assim dizer, para que a gente possa, ao final, tenha essa obra completada. Cristo vai passar a olhar para nós e, como diz em Isaías, né, contemplar essa obra finalizada, o resultado do penoso trabalho que Cristo teve por nós, né? E que nesse processo de santificação que Deus nos faz, nós temos dois trabalhos, né? Que é o de nos despojar do velho homem, daquilo que é mal, daquilo que está em desacordo com a palavra de Deus, e nos revestirmos daquilo que é bom, daquilo que Deus nos chama a fazer, daquilo que a palavra de Deus nos instrui. Então, para isso, nessa altura do campeonato, nós já temos capacidade de nos antecipar ao pecado, que ela vai tratar aí. Então, muitas vezes, nós precisamos já, tendo identificado ídolos no nosso coração, tendências pecaminosas em nós já temos condições de nos antecipar ao pecado, para não nos colocarmos em situações de tentação, para não nos deixarmos levar por situações que nós sabemos que são fortes para nós, né? Então, ela vai falar bastante da oração e do vigiar, que são essas grandes armas para nos antecipar ao pecado. Então, uma comunhão constante com Deus, uma oração sem cessar, meditar na palavra de Deus e se manter alerta, vigiando, né, as tentações que estão ao nosso redor. Isso vai fazer com que a gente possa passar mais firmemente pelas tentações. E que, ainda assim, como está lá em 1 João, se nós, nesse processo de santificação, nós cairmos, porque nós vamos cair, nós podemos contar com a esperança de Cristo Jesus, né? Que Ele já levou sobre Ele todas as nossas culpas e as nossas dívidas. Então, que isso possa mover o nosso coração para nos apropriar dessas verdades e lutarmos com fervor contra a idolatria e contra os nossos pecados. Porque nós temos um advogado. Então, nesse capítulo ela vai falar da importância de orar e vigiar. No capítulo 11, destruindo os falsos deuses. Então, aqui ela vai falar sobre Moisés, né? Moisés e Arão, a diferença dos dois. Um tempo em que Moisés ficou no monte e Arão ficou lá com o povo, e as pessoas começaram a achar que Moisés estava demorando e já pediram para Arão fazer esse Deus, né? Então, fez ali um ídolo para que eles pudessem adorar e atribuir a esse ídolo tudo aquilo que Deus tinha feito na vida deles. Então, ela salienta essa diferença entre a Moisés e Arão. Arão, que temeu as pessoas, temeu ser mal visto, temeu a retaliação das pessoas, temeu tudo e não temeu a Deus. E Moisés, que temeu a Deus, né? Tanto que quando ele chegou, ele destruiu as tábuas, destruiu porque ele ficou realmente indignado com toda essa situação, né? Então, nós pecamos porque deixamos a Deus. É isso que ela vai falar acerca do pecado da idolatria, né? Nesse sentido do que o Arão fez. Ele perdeu Deus de vista, e aí ele temeu as pessoas, e aí ele fez
aquilo que as pessoas estavam pedindo para ele fazer. E Moisés destrói o falso Deus. Então, nesse ponto do livro, nós temos força já, pela graça de Deus, para destruir os pecados. Então, nós já conseguimos nos antecipar aos pecados. No capítulo anterior, ela falou isso. E agora, ela vai dar algumas ferramentas para que a gente possa destruir o pecado em nós, destruir os ídolos. E aí, a gente tem que estar disposto a fazer isso, mesmo que isso traga para nós humilhação, rejeição, ou que temos que abrir mão de alguma coisa, mas que nós precisamos empreender um esforço santo, uma violência santa, para destruir os ídolos no nosso coração. No 12º capítulo, Tendo Prazer em Deus, é o capítulo que ela vai falar sobre a adoração em louvor, que ela vai trazer o exemplo de Davi, de como Davi dançou e se alegrou intensamente no Senhor, pois ele estava vendo ali a maravilha que Deus estava fazendo, que ele estava trazendo a Arca da Aliança de volta para o povo. Então, do como ele se encheu de júbilo, e de como nós também precisamos estar com o coração cheio de júbilo por conhecer quem Deus é, por conhecer tudo que Deus já fez por nós, por ter provado na nossa vida das bondades e misericórdias de Deus. Então, nesse capítulo, ela vai nos questionar se nós sentimos isso já alguma vez, esse louvor que invade o nosso coração, que nós manifestamos essa alegria tão grande por servir ao nosso Deus, por conhecer quem Deus é, né, por adorar esse Deus tão santo. E aí ela vai falar algumas coisas com respeito à adoração, né, dessa manifestação que muitas vezes nós somos contidas, né, para adorar a Deus, e que isso, em comparação a situações cotidianas, como assistir a um filme interessante, assistir a um jogo de esporte interessante, como isso nos empolga, e que as coisas de Deus muitas vezes a gente tende a ser frio, né? Então ela vai trazer a medida certa dessa questão da emoção, dessa questão da gente se deixar preencher por esse louvor verdadeiro a Deus, de como essa alegria faz parte da nossa vida como cristãs, né? Como nós precisamos estar com o coração cheio de louvor. Por quê? Porque o louvor, ele brota de conhecer a Deus. Então, quanto à consciência de quem Deus é, de quem nós somos em Cristo, do que Cristo fez por nós, o quanto tudo isso redunda no coração que glorifica a Deus, que exalta a Deus, que se alegra no Senhor, que rejubila de fato. Então, nós precisamos valorizar aquilo que Deus fez por nós, porque ela vai citar também o exemplo da adoção, né? Da medida em que nós conhecemos, ela dá o exemplo de uma menina que foi adotada, né? Que à medida que a menina tiver cada vez mais consciência do que foi receber essa adoção, mais ela vai estar grata, mais ela vai estar feliz. E nós também, à medida que nós crescemos em consciência de que nós fomos adotadas por Cristo, do tamanho do amor com que nós fomos atingidas, do tamanho da obra de Cristo na cruz, né? Tudo que Deus fez, isso vai redundar em grande louvor, em grande honra para Deus. Amém, irmãs? Então, esses foram os 12 capítulos, e aí nós iniciamos os apêndices. Na semana passada, a irmãzinha Camila trouxe o apêndice A e o apêndice B, como forma para resumir, né, os dois apêndices. Como era muito curtinho, né, aí ela trouxe os dois apêndices juntos. No apêndice A, a autora coloca para nós alguns aspectos importantes para que a gente possa identificar os padrões pecaminosos na nossa vida. Então, o apêndice A traz 4 perguntinhas e mais uma tabela, que é para nós uma ferramenta para que a gente consiga mapear os padrões pecaminosos, né, para a gente fazer essa reflexão acerca do que está no nosso coração, o que desencadeou esse pecado em nós, como nós podemos lutar contra esses pecados, enfim. Então, são 4 perguntinhas, mais uma tabela. A irmã Camila trouxe nessa semana algumas passagens bíblicas que são aí respostas dessas 4 perguntas, que são essas ferramentas para que a gente possa nos engajar realmente nessa luta contra a idolatria no nosso coração. E aí,
no apêndice B, foi falado sobre o legalismo, né? Então, a irmã Camila também falou de alguns pontos que a autora salienta aqui, porque quando a gente fala de legalismo, a gente sempre pensa no quê? De eu tentar agariar a favor diante de Deus para minha salvação, né? Então, assim, eu vou cumprir a lei para ser salva. E a autora traz aqui no livro 2 aspectos um pouco mais sutis com respeito ao legalismo, que a gente pode se perder. Então, ela fala, o primeiro ponto de nós sermos legalistas na permanência do nosso estado de graça. Então, não só como algo para conseguir graça diante de Deus, mas para nos mantermos, como se a nossa santificação, ela precisasse do nosso esforço somente, né? Precisasse de alguma coisa que nós temos que fazer para nos mantermos firmes na fé. Não, e nós sabemos que toda a graça que nós recebemos no momento da nossa salvação é por essa mesma graça, por essa mesma fé que nós vamos sendo santificados, nós vamos caminhando durante todo o nosso percurso da nossa vida aqui na Terra. Né? Então, nós não precisamos, né, de obras para nos mantermos na graça de Deus. Todas as obras que nós fazemos, elas são em resposta à graça que nós já obtivemos, né, como uma consequência e não como uma causa da nossa santificação, da nossa salvação. E aí o segundo aspecto que a irmã Elise coloca aqui é de o legalismo como acréscimo aos padrões de Deus. Então, alguma característica pessoal, algum elemento pessoal que eu quero impor isso como condição, como algo para os padrões de Deus. Então, ela dá até algum exemplo, né? Nós sabemos que o padrão de Deus é orar sem cessar, né? É manter comunhão com Deus. Mas à medida que eu tento inserir algo pessoal, então, não, mas você tem que orar todas as manhãs. Não, você tem que orar 2 vezes ao dia. Você tem que orar 2 horas por dia. Então, aí você já está acrescentando algo. Então, já é algo que é um legalismo, já se caracteriza como legalismo. Você está acrescentando na palavra de Deus, no padrão de Deus, algo que Deus não determinou. Então, nós precisamos lembrar disso, por quê? Porque, como todo livro ela veio falando sobre desenvolver artifícios, artimanhas, ferramentas para lutar contra a idolatria, identificar padrões em nós, sermos transformadas, né? Nos antecipar ao pecado, todas essas coisas pode dar para alguém um pouco que ainda não tem, talvez, uma maturidade ou conhecimento, ainda pode dar a entender que existe uma carga de legalismo, né, em todos esses imperativos que ela usa ao longo do livro, mas não, tudo aquilo que é requerido durante todo o livro é aquilo que é requerido do cristão, como consequência de alguém que já foi alcançado pela graça de Deus, né, para que a gente possa viver em santificação. Isso vai ser o desejo do nosso coração. Então, o autor achou por bem colocar isso aqui e colocar essas 2 minúcias aqui, para que não fique soando como, mas se eu tiver que fazer isso aqui, se eu tiver ter que responder uma tabela, isso daí é legalismo, né? Então, para dissipar essa sombra de legalismo que possa ter pairado aí na cabeça de alguém, né? E aí outra coisa também que a irmãzinha Camila salientou na leitura desse estudo aqui para nós, foi que o fato de existir um padrão na palavra de Deus, isso nos dá, sim, condições de podermos cobrar, entre aspas, né, no sentido de exortar os irmãos acerca desse padrão, de que nós não podemos cobrar um padrão nosso, mas que o padrão de Deus, ele pode ser exigido do cristão. Então, num acompanhamento pastoral, na comunhão entre os irmãos, nós podemos sim chamar a atenção de algum irmão ou irmã para que ele se volte ao padrão de Deus. Então, lembra que a irmãzinha Camila salientou isso, porque senão fica aquela coisa muito solta, né? Não, eu não posso cobrar nada, porque é o padrão de Deus, então, não, né? Como a irmãzinha usou o exemplo, né, na ocasião. Se nós sabemos que o padrão de Deus é se vestir com modéstia, é sermos moderadas, sermos, né? Então, se eu estou diante de uma irmã que ela não está nesses padrões de Deus, com amor, com temor, eu posso, sim, chamar a atenção dessa irmã para que ela se adeque ao padrão de Deus, né? Então, se
nós nos deparamos com os irmãos nessa caminhada, e nós estamos vendo que os irmãos estão se desviando desse padrão do Senhor, nós podemos sim, em amor, em cuidado, em zelo, em temor do Senhor, exortá-los, né, para que eles voltem não ao padrão nosso, mas ao padrão de Deus, porque essa é uma das funções que a igreja tem, a igreja local tem, né, o ajuntamento dos irmãos tem, da gente poder se ajudar nisso, né, de um a exortar o outro, de chamar a atenção do outro, olha, você está se desviando ali, não, olha, o que Deus nos chama a fazer não é isso, ou você não está obedecendo a Deus nisso, olha, não é assim. Então, foi mais um aspecto que a irmãzinha trouxe para nós no dia que ela trouxe esse estudo para nós. E aí, enfim, nós chegamos no apêndice C, que é bem simplesinho, né, vai ser bem rápido, mas a ideia que ela trouxe aqui foi salientar para aquelas pessoas que estão lendo o livro, que eventualmente não são cristãs, ou que através desse livro elas puderam se deparar com seus próprios corações e perceber o quanto isso é avultante diante de Deus, o quanto isso ofende a Deus. Então, a ideia que ela traz aqui é como saber se você é uma cristã. Então, ela até fala, né, que se você não for uma cristã, provavelmente você não entendeu nada do livro, ficou bastante perdida. Então, o que ela quer dizer nesse finalzinho é que todas essas coisas que estão faladas aqui no livro, elas não são capazes de fazer com que uma pessoa ganhe o favor de Deus, né? No sentido assim de ser uma pessoa boa, né? Então eu vou cuidar para não ser idólatra, para amar a Deus, para fazer isso não vai fazer de uma pessoa cristã, né? Ser pessoa boa não vai te levar a Deus, somente uma real consciência de quem nós somos é que vai fazer com que a gente possa ir a Deus, né? Essa fé que Deus implanta em nosso coração, esse arrependimento que Deus implanta em nosso coração. Então, a consciência de que nós somos, ela é algo dado por Deus. E aí, a partir daí, Deus vai transformando nossa mente, vai abrindo nosso coração, para que a gente possa receber a fé que Ele dá para nós, né? Porque precisamos ter essa consciência de que nós só quebramos os mandamentos de Deus. E que, uma vez que nós percebemos essas transgressões que nós temos constantemente contra a lei de Deus, é que o pecado vai se tornando feio, é que nós vamos perceber a necessidade que nós temos de um Salvador. E que nós precisamos ir a Deus, que é o juiz que nós vamos prestar contas ao final da nossa vida, ou quando o Senhor voltar. Então, nós vamos tendo essa consciência de que nós estamos ofendendo a esse Deus, esse justo juiz, e só o que nós podemos fazer é correr para Ele, porque é Ele mesmo que está sentenciando o nosso juízo, é o mesmo que pode abrandar a nossa pena, ou melhor, que pode desviar toda essa pena de nós, desviar a ira de Deus em nós, para nós. E aí, ela vai falar com respeito a isso, a quebra de mandamento. Eu queria só ler um trechinho aqui na página 244, que ela vai falar, né, tanto para os não cristãos, né, para as pessoas que estão tendo esse contato agora, quanto para nós, né, a respeito do que é quebrar os mandamentos, né, e ela nos chama a refletir a esse respeito. Aí ela diz, você tem algum outro Deus em sua vida? Tem reverenciado o dia do Senhor e o separado para Ele? Sempre honrou aqueles que exercem autoridade sobre você? Alguma vez tirou uma vida ou deu as costas para alguém que precisava de sua proteção? Alguma vez desejou alguém com que você não é casado? Tomou para si algo que não lhe pertencia? Contou uma mentira ou cobiçou algo de outra pessoa? Então, essas coisas ela vai colocando por quê? Porque você precisa partir do pressuposto de enxergar a sua pecaminosidade, né? Quando a gente faz evangelização na rua, né? As irmãs sabem que a gente sempre parte desse pressuposto, né? Primeiro a gente tenta fazer com que a pessoa enxergue os seus pecados, então a gente traz a lei, né? Mostra o quanto ela tem quebrado a lei de Deus, como está dizendo aqui, como eu li agora, né? Você não está guardando o dia do Senhor, você não está reverenciando a Deus como deveria, você está matando as pessoas, seja com palavras, seja em ações, você está mentindo, você é um mentiroso, você é um ladrão. E aí, à medida que a pessoa entende que, de fato, ela peca contra Deus, ela quebra as leis de Deus, aí você pode trazer a graça para ela. Então, a gente precisa
partir disso para depois dizer para essa pessoa que há esperança. Então, essa palavra final da autora aqui no livro, ela traz isso para que aquele que chegou nesse ponto do livro e ainda não creu, possa enxergar que há esperança, né? Que essa pessoa que foi vendo ao longo do caminho tantas quebras de mandamento em seu coração, que há esperança. Em Cristo há esperança, que a justiça de Deus, ela se cumpre em Cristo, e que nós não precisamos fazer nada, né? Que nós precisamos somente crer na obra do Filho de Deus. E ela faz para isso um chamado à oração. Ela faz esse chamado para que a gente possa orar, né? Aquele que chegou nesse capítulo e ainda tem essa visão que ela possa orar pedindo para que Deus abra, né, a sua mente e possa trazer a ele a consciência de que Cristo pagou pelos seus pecados. Então, ela até cita, né, o versículo que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, a oração é a nossa ferramenta, né, de nos apresentarmos a Deus como nós somos, como nós estamos, clamando a misericórdia de Deus, reconhecendo que Ele é o justo juiz. Porque, novamente, lá em 1 João sempre diz para nós, né, sempre nos lembra que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, uma vez que nós cremos em Cristo, nós estamos com os nossos pecados lavados. Então, ela convida também os leitores a tomarem a iniciativa de lerem a palavra de Deus. Ela até recomenda o livro de João, para que, aos poucos, o evangelho seja clareado na mente, né? E que essa pessoa também possa buscar uma igreja bíblica, né? Ela dá ali alguns pontos, né? De crer na Trindade, né? Tem uma doutrinação, para que essa pessoa possa ser edificada na fé, junto com os irmãos, né? Então, em resumo, foi isso que ela trouxe nesse último capítulo, que seria o apêndice C, falando aí um chamado para que a gente possa compreender se nós somos um cristão de verdade ou não, e alguns passos para aqueles que chegaram nesse final e ainda não conheciam o Senhor, estavam, né, meio perdidos com tudo isso que foram lendo até aqui. Então, o livro, sem dúvida nenhuma, é um livro maravilhoso e que nos chama a essa profundidade, né, ídolos do coração, para que a gente reflita aqui, como a palavra diz, né, do coração que procedem todas as coisas, né, e que a gente possa sempre se lembrar disso, para que nas nossas lutas diárias, nossas batalhas, nas nossas dificuldades, ou mesmo nas nossas alegrias, a gente possa se lembrar que é do nosso coração que nós devemos cuidar e guardar, porque é do coração que vai surgir tudo isso, né, a adoração verdadeira, a alegria no Senhor, o temor correto a Deus, enfim, todas essas coisas. Que o Senhor nos ajude, mas nessa caminhada foi uma bênção, foi muito bom para mim, eu acredito para as irmãs também. Chegamos ao final desse livro, é uma leitura bastante densa, bastante pesada, mas eu creio que o Senhor nos traz grandes esperanças, né? Porque uma das coisas que a gente falou ao longo dos capítulos, né, durante o livro, foi que o Senhor conhece o nosso coração. E isso, assim, é de um consolo muito grande, porque conforme a gente foi cavando, né, ao passando dos capítulos, ao longo dos capítulos, a gente foi vendo como nós caímos em todos os pecados que estavam aqui, praticamente, né? Eu, pelo menos, fui vendo e falei, meu Deus do céu, tenho errado nisso, tenho essa idolatria, mas ver que Deus, ainda assim, conhecendo nosso coração, conhecendo até mais do que nós mesmos conhecemos, Ele, a si mesmo, se entregou por nós, né? Todo o sacrifício de Cristo não foi porque nós éramos boas ou que poderíamos, de alguma maneira, parar de pecar depois, não. Foi ainda assim, conhecendo quem nós somos, o Senhor teve misericórdia de nós. Isso é uma misericórdia muito grande, irmãs. E é isso que eu vejo que, aquilo que a palavra fala, né, do amor de Cristo nos constrange, é o grande motor para vivermos a vida cristã. É nos depararmos com isso, com esse grande amor com que Deus nos amou. Amém, irmãs? Era só isso. Me desculpem que acabou se estendendo muito, mas eu achei que seria bom a gente relembrar o que a gente fez desde o início, lá no mês de junho. Tá bom? E aí eu queria que as irmãs falassem agora, ficassem livres para comentar qual foi o capítulo que vocês gostaram mais, o que vocês aprenderam, assim, em resumo, ao longo do livro, o que mais chamou a atenção, o que vocês tiveram, de repente, com maior dificuldade, alguma ferramenta que vocês começaram a desenvolver e que está dando certo, enfim, manifestem-se aí, por favor, tá bom, irmãs? Tenham à vontade.
Irmãs, vamos lá, se animem. Animem-se, porque é o último estudo desse livro, hein? Então, quem não falou durante todo o estudo, quiser falar agora, tá bom? Lembre-se, irmãs, que nós estamos diante das irmãs, numa conversa informal. Porque eu tenho conversado com algumas irmãs pessoalmente, e elas falam, eu fico com vergonha, eu fico com vergonha. Não fiquem com vergonha, por favor. Aqui não é um lugar de avaliação de nada, pelo contrário, é um lugar de edificação mútua, só para a gente poder dizer aquilo que Deus falou conosco ao longo desses estudos todos, tá bom? Então, por favor, irmãs. E aí, se vocês não falarem, eu vou começar a escolher. Tá bom? Por favor, fiquem à vontade. Pode começar, irmãzinha Érica, tá sorridente, como sempre. As meninas são muito tímidas, essas irmãs. Na próxima a gente tem que finalizar pessoalmente com uma festa não, um encontro. Muito bom, né? Muito bom. Assim, eu gostei muito e também esse resumo achei fantástico, né? A ideia de fazer um resumão de tudo, porque nós estudamos e muitas coisas depois, vai esquecendo, vai esquecendo. Então, assim, tomar uma notinha simples de cada capítulo, escrever, e para mim, assim, o que foi fantástico, que ajudou bastante, é anotar o pecado, é anotar a circunstância, é anotar o que eu estou sentindo, para até né, se essa circunstância vai me levar a pecar, eu já vou saber de antemão que eu posso cair num pecado, né? E não necessariamente eu irei cair se eu ver isso antes e puder trabalhar meu coração diante de Deus com a circunstância. Mas anotar e visualizar, para mim, assim, fez bastante diferença. E aí, tomar essa notinha resumida de cada capítulo ali para relembrar, sei lá, colocar numa agendinha ou na geladeira, que eu tenho mania de colocar as coisas na geladeira. Então, até ficar visualizando e nós vamos reforçando isso na nossa memória, né? Se é para trazer na memória tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é digno de louvor, essas coisas nos ajudam, né? No momento da dificuldade. Então, valeu muito aprender essa técnica tão prática, né? De visualizar mesmo o pecado, escrevendo essa dica que ela deu no apêndice A e depois agora fechou com o apêndice C. É sempre bom sondar o nosso coração. E aqui está a dica. Às vezes as pessoas falam, mas como que eu vou sondar meu coração? Né? Ai, na Bíblia fala, mas como assim? Né? Para nos examinar. E aqui está uma dica muito prática, muito valiosa. Valeu. Amém, irmãzinha Érica. Sabe que uma das coisas que eu recomendo é que as irmãs, nesse período, inclusive nesse intervalo, né, até a gente começar o próximo estudo, a gente faça a gente possa ir assistindo novamente os estudos, né? Coloca lá, já tem a playlist no canal da igreja, começa a ouvir, né? Porque é impressionante, né? Eu ouvi alguns hoje para me ajudar aqui a fazer esse resumo, e aí vai vindo à mente mesmo, né? Porque aí a gente vai lembrando, naquele dia eu fiz assim, naquele dia eu comentei aquilo, naquele dia eu era para ter comentado, não pensei, não falei, enfim. Mas para ajudar a gente a ir mastigando aquilo e ruminando tudo aquilo, porque se é um livro bom, muito provavelmente a gente precise reler, né? E aí a gente tem essa ferramenta aqui que já nos ajuda muito, porque assim, se a gente for ler todos os livros bons, reler todos os livros bons, a gente vai gastar aí bastante tempo, né? E a gente precisa remir. Então, é uma ferramenta ótima para a gente poder relembrar tudo aquilo que foi aprendido, né? Porque é um livro profundo, mas extremamente prático. Então, isso nos ajuda muito. Então, uma ótima dica é as irmãs irem ouvindo novamente lá tudo que a gente já... ainda tem dá para ouvir adiantado, né? Duas vezes lá, para ir ouvindo, porque isso nos ajuda muito a gente manter a mente naquilo que a gente precisa manter.
nas coisas de Deus, olhando para as coisas de Deus, né? Eu lembro que até teve no outro estudo que a gente falou sobre o louvor, que é uma das ferramentas que a irmãzinha Camila, né, que não está aqui hoje, ela comentou, que ela falou que ela estava usando como uma ferramenta, né, para ajudar ela lá com a paciência, lá com as crianças. Ela falou que colocava os salmos e ficava ouvindo os salmos. Aí ela falou, fica difícil eu gritar ouvindo os salmos, né, ser impaciente ali naquele momento se eu estou ouvindo os salmos. Então, é exatamente, são coisas simples que a gente fala, meu Deus do céu, que bobagem, mas é verdade. Então, se a gente manter todo um ambiente o mais favorável possível para que a gente olhe para o alto, nossa, isso vai ter uma efetividade, assim, na nossa caminhada cristã, a gente vai ganhar muito na nossa vida com Deus, né? Se a gente tirar as nossas distrações, tirar aquilo que a gente já sabe que vai desencadear pecado, tentação para a gente, nossa, isso é uma bênção. E é coisas pequenas, né? Porque, por exemplo, essa questão aí da irmã Camila falou, né? Muitas vezes eu me vejo assim, eu vou deixando os gatilhos soltos assim, e quando eu vejo eu tô super irritada no meio do dia, aí uma criança fala alguma coisa, já grita. Mas por quê? Porque a gente não foi cuidando já daquilo que poderia, né? Que a gente pudesse já ir antecipando. Então, se é um dia que eu tenho muita demanda, o que eu posso fazer para eu não cair no pecado da murmuração? Então, eu já ponho, sei lá, uma pregação falando sobre a gratidão a Deus, né? Sobre as bênçãos, misericórdia de Deus. Então, esses estudos entrar nisso, né? Da gente colocar essa playlist, ficar ouvindo ali, que vai fazer com que a gente direcione o nosso pensamento, a nossa mente para Deus, né? Que vai nos constranger de pecar. Então, louvado seja Deus por essa ferramenta. Estou pensando aqui, como é o último encontro, eu acho que todo mundo podia falar, né? Sem exceção, né? Então, quem sabe a gente possa já se aquecer para os próximos, né? Para quem não falou, se empolgar de falar. Eu acho que eu vou começar a sortear. Vou começar a nomear aqui. Marininha, fala para gente alguma coisa aí do que você achou de como foi para você esse estudo? Sou eu, né? Você falou? Que estava tocando aqui o telefone, aí interrompeu sua fala. Então, eu estava pensando aqui exatamente a respeito do que você e a irmã Erika falaram. Um capítulo que me chamou bastante atenção foi o capítulo 10, que fala um pouco sobre a santificação, né? Fala bastante, na verdade. Esse livro, na verdade, ele é bem, como você falou, é bem denso. Eu tive bastante dificuldade em algumas partes, alguns capítulos, e é como você falou, eu estava pensando mesmo em retornar a ele e lendo mesmo um capítulo, e ao tempo que eu lesse, eu fosse ouvindo enquanto eu faço as coisas, os estudos, porque essa questão de a gente se antecipar ao pecado é algo que eu nunca tinha parado para pensar. Ver mesmo quais são os gatilhos que me fazem pecar, que me fazem um pecado que é muito recorrente a mim, é a ira. O que me faz, o que é aquele gatilho que me faz mirar, né? Então foi muito interessante, tanto que eu conversei com a irmã Camila a respeito disso, com outras irmãs também, né? Naquela tabelinha que fala qual é o pecado, qual o versículo que pode me fazer, que pode me ajudar. E até a irmãzinha Camila, ela falou que não só eu colocar um versículo que fosse uma ordenança para não pecar, mas que fosse também um, um caminho, como que eu posso dizer? A ordenança e o auxílio. Ou seja, não grite. Antes de você gritar, você dê graças. Então, são coisas que o Senhor, ele dá para a gente, né? A palavra dele é rica nisso. E muitas vezes eu esqueço, eu tenho uma memória muito ruim. Então, esses estudos eu preciso voltar realmente para eu poder absorver mais. E durante o dia eu tenho muito tempo. Então, enquanto eu vou fazendo as coisas, eu posso fazer isso. Acho que as irmãs que a maioria estão em casa, isso é uma ferramenta muito boa, né, que nós temos hoje, que Deus nos dá. Então, esse capítulo eu falei, o capítulo 10, sobre a santificação, o que eu anotei aqui, enquanto você ia falando, eu estava anotando, eu anotei assim que a transformação, que é o mesmo que ela fala no capítulo, exige dor, incômodo, né? E essa é a santificação que Deus nos faz, ele nos reforma. É esse caminho que nós estamos trilhando, é a reforma, né? Então, enquanto nós estamos aqui, nós vamos ter dores, mas eu creio que enquanto nós temos dores, ele vai nos calejando e não vai doer tanto, ou seja, nós vamos ter mais prazer no Senhor enquanto nós caminhamos. É isso. Não sei se eu falei alguma besteira, mas
Bobeira vocês ficarem achando que vão falar bobeira, gente, pelo amor de Deus. Mas amém, Marinha, é bem isso mesmo, né? Louvado seja Deus. Graças a Deus por tudo. Eu também eu não tinha parado para pensar também nessa antecipação do nosso pecado. É uma coisa que me chamou muita atenção, né? E os gatilhos, porque a gente fala muito em gatilho quando entramos, eu que sou uma pessoa muito ansiosa, né? E já tive depressão, então a gente sabe que existem os gatilhos para a gente ficar assim, né? E agora trazendo para cá, porque a ansiedade também é um pecado, né? Trazendo para o nosso estudo, a gente sabe aonde estão os gatilhos para a gente pecar, né? A gente não deve andar na beirinha do abismo, né? A gente tem que se afastar do abismo para não cair, né? Isso aqui me chamou muita atenção, né? E essa semana mesmo eu estava esse apêndice C, eu vi assim que o cerne, que o foco desse último capítulo é a dependência total de Deus, né? O que ela trouxe, o que eu entendi foi que é uma dependência total em crer em Deus, né? E essa semana eu estava falando com uma pessoa que é crente, mas é um pouco religiosa, assim, né? Não conhece muito profunda, crê, mas não conhece muito a palavra de Deus. E isso é um meio de graça que todos nós precisamos ter, meditar na palavra de Deus e conhecer o Deus da palavra, né? E aí eu disse, né, que foi um assunto assim, eu disse, eu tenho certeza, né, que eu estarei com o Senhor, né? Porque a pessoa, eu não me lembro mais assim como é que foi o assunto, sei que eu vou estar lá, né? Aí a pessoa me disse assim, não sei se tu vai estar lá também, né? Eu disse, não, eu sei que eu vou estar lá no céu com o Senhor, na mesa do Senhor, ceando com Ele. Aí, disse, mas então tu é muito boa, muito santa. Não, justamente que eu não sou, porque eu tenho a certeza que não depende de mim isso, nada depende de mim. Eu posso fazer toda obra boa, ser boa, isso não depende de mim, né? E depende exclusivamente de Jesus, pela graça dele que eu fui salva, né? Por isso que eu tenho essa certeza, porque se dependesse de mim eu estava frita, né? Ia direto para o inferno. Então, essa é uma coisa que ela deixou bem claro aqui, né, a respeito disso, né? Aqui, ó, o que você deve fazer? Deve crer nele, né? Isso significa que deve crer naquilo que escrevi e pedir a Deus que perdoe de todos os seus pecados, né? E também a respeito dos meios da graça, né? Como é importante, né, os meios da graça. Eu vejo assim que ela enfatizou em todos os capítulos, né? A comunhão, né? O guardar o domingo, em ir, né? Como é importante essa comunhão dos santos no domingo, né? Nós buscarmos a palavra de Deus, né? A casa de Deus, né? A oração todos os dias, né? E isso aí é uma coisa que também muitos vão de culto em culto, de domingo em domingo, aí segunda-feira já, né, estão com preguiça, não olham a palavra, não veem a palavra. Como isso faz falta, né, na vida da gente, né? E eu quero te agradecer muito e a todas as irmãs que trouxeram, contribuíram aqui, né? Que isso aí, nossa, é uma coisa assim que vocês não imaginam como é bom, como é edificante esse convívio aqui com vocês, essas leituras, esse estudo aqui nessa palavra, né? Porque isso aí vai direto no coração realmente da gente, né? E isso causa transformação, né? E esse livro, assim, todos os dias passando, assim, por mim, sabe? Assim, entrando, para a gente não pecar mais, eu não ter mais essa ansiedade. Mas é isso aí. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Amém, irmã Ângela, amém. Louvado seja Deus, né? Muito bom. Eu fico feliz da gente ir fazendo amizades, né? Através desse estudo, alcançando pessoas que estão longe, né? E é muito bom, né? Uma misericórdia de Deus muito grande para nós, né? Para nós como igreja é uma bênção. E temos planos para os próximos estudos. Se Deus quiser, vai ser uma bênção também. E aí, irmãs, posso escolher mais alguém ou vocês vão se voluntariar para falar sobre o estudo?
Dou-lhe uma. Aí, Claro. pode falar, Maria. Ai, que vergonha. Eu estava aqui pensando, né, quando a Marina falou de ter que voltar por causa da densidade do livro, eu já tinha pensado a mesma coisa, foi um livro muito bom, mas eu acho que eu poderia ter aproveitado muito mais. Mas o fato mesmo de ter os estudos, né, gravados vai ajudar muito nesse sentido. Aí eu estava me lembrando de um capítulo, que foi o capítulo 12, né, que ela fala de tendo prazer em Deus. Aí quando você falou da irmãzinha Camila, do louvor, né, de estar louvando ao Senhor, como que ela vai poder se irritar, né, com salmos ao fundo, eu me lembrei que eu até marquei no livro, eu coloquei assim, que nós estávamos falando, a autora colocou, na verdade, do Tendo Prazer em Deus, ela falou um pouco sobre a adoção, né, de você valoriza, de fato, sua adoção. Eu me lembro com um capítulo que mexeu muito comigo, porque eu pensei assim, meu Deus, eu não valorizo nada a adoção, o Senhor me adotou. E aí eu lembro que ela falava de uma parte como que uma criança, né, que nós somos como aquelas crianças que estavam no orfanato, e fomos lá, não temos nada, não temos nada que oferecer, mas o Senhor, por pura graça, foi lá e nos resgatou, nos tomou na sua mão. E aí eu me lembro que eu anotei aqui, o contemplar da cruz produzirá em nós louvor. E aí, esse contemplar a cruz é o que tem que fazer diferença na minha vida, e às vezes eu me perco um pouquinho nessa contemplação da cruz, mas foi um capítulo que falou muito comigo, porque eu comecei a ver o quão pouco eu tenho contemplado a cruz, contemplado o que Cristo fez, contemplado ser adotada no Senhor, e me trouxe assim esse sentido de que eu sou filha. Muitas vezes eu fico olhando para mim e esqueço de olhar para aquele que me salvou, para aquele que é o Senhor, para aquele que olhou, sabe quem eu sou. Então, esse capítulo fez toda a diferença para mim, de olhar para o Senhor e falar, Senhor, eu sou filha, eu era criança do orfanato, e o Senhor foi lá e me adotou, por pura misericórdia. E isso realmente produz em nós um louvor, de olharmos, de falar para o Senhor, que é por pura graça dele, e isso nos ajuda ao longo do dia, como os meios que as irmãs falaram, né, de quais são as estratégias que nós estamos tendo. Eu confesso que eu fiz só uma, e aí porque eu sou muito murmuradora, muito reclamona, eu olho sempre o outro, e aí eu falo assim, e eu fiz essa experiência de colocar lá no papel e tudo mais. Isso nos ajuda, porque nos ajuda a nos lembrar, cada vez que vamos murmurar, a gente vai lembrando daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente escreveu, daquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração, tem sido muito útil para mim. Mas eu confesso que, assim como a Marininha, eu vou ter que voltar tudo de novo, porque o Senhor foi muito misericordioso, nos agraciou mesmo com tudo que a gente aprendeu, de pouquinho em pouquinho, de tijolo em tijolo, ele está trabalhando em nossos corações, e esse estudo tem sido muito útil mesmo, para cada tijolinho colocado, sabe? É isso. Eu tô que nem a Marina, não sei se eu falei bobagem, mas tá bom. Muito bom, Maria. Vocês não podem falar isso, porque aí quando eu falo bobagem, o que vocês fazem? Vamos lá, deixa eu escolher mais alguém. Valéria, você consegue falar, Vá? Conseguir, eu consigo, só não queria. É ótimo. Ai, que bom. Que vai falar assim mesmo. Esse negócio de escolher não é legal. Olha só, eu estava olhando aqui, folheando, né, voltando lá, como você estava fazendo, e como eu resolvi começar a ler Gênesis de novo, né, do início lá, para ler a Bíblia de novo, né? E aí, eu estou lendo numa ordem, uma Bíblia de... como é que é? Aquelas que vai
cronológica, né? E aí eu estava lembrando desse negócio dos deuses lá, quando a Eva, ela caiu, né, lá quando ela ouviu a serpente, ela pensou nela, né? Ela pensou no coração dela, na vontade dela, e fez a vontade dela, né? E aí eu estava lendo uma parte que quando Deus vai lá e amaldiçoa a terra, né, por causa do que aconteceu, ele amaldiçoou Eva antes, né? Eva não, falou que ela teria dores, né, que ela sofreria, que o desejo dela o desejo dela será para o marido dela, mas o marido dela dominaria, né? E quando Caim cai, Deus usa as mesmas palavras para falar sobre o pecado, sabe? Lá em Gênesis 4, no versículo 6, Deus fala assim, ó, mas se você não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, é a mesma coisa que Deus falou para Eva, sabe? Seu desejo será para o seu marido, ele te dominará. Eu fiquei pensando nisso. Nossa, nós e o pecado temos sabe? O nosso pecado dentro de nós é assim, sei lá, é uma coisa que... E eu fiquei pensando nos ídolos, né? Eu estava falando para as irmãs sobre isso nessa semana, porque o meu marido chegou. Meu marido resolveu largar o emprego, né? E eu estava falando para elas, eu falei no início do livro, que a segurança financeira era um dos meus ídolos, né? E eu até coloquei, logo no início do livro, da Raquel lá, foi um dos ídolos que eu identifiquei logo de início. Eu lembro que você falou isso aí, que logo começou a ler, as irmãs já começaram a identificar, eu fui uma delas, eu identifiquei logo esse ídolo, que foi o de segurança financeira, sabe? E aí, essa semana, meu marido resolveu que vai trabalhar por conta, né? Isso é uma coisa que tem me deixado ansiosa. Fazia tempo que eu não tinha uma crise de ansiedade. E essa semana eu tive, sabe? E aí, eu tenho... Oi, amor. Tudo bem? Tá na live? Sim, estou conversando. Vai pra lá. Não precisa ser para mim. Amor, calma, eu tô... Mas eu preciso fazer uma Tá transferência bom, do banco, eu não sei fazer. depois. Peraí que eu te ajudo. Deixa eu só terminar aqui. Calma, vai lá. Tá. Devo. Ninguém tá vendo. Oi. Vai para lá, vai. Então, menino, aí ele... Então, aí ele fez esse negócio, né? Então, eu falei para a irmãzinha Karine que a gente tá orando juntas, né? Aí ontem eu falei para ela que eu tô só naqueles 2 versículos lá. Quando vem a ansiedade, eu vou lá e leio. É Filipenses 4, 6 e 7 e Isaías 41, 10, sabe? E aí eu tento... eu acho que eu não estou fazendo certo ainda, porque eu não sei como vocês fazem quando ficam com uma crise de ansiedade, vai na Bíblia. Eu acho que eu estou fazendo errado, eu acho que ainda estou tentando, sabe, ter um tal de pensamento positivo. E eu acho que eu estou fazendo errado, porque eu fico, Senhor, eu não vou conseguir. Não vou. Aí eu paro. Aí, de vez em quando, agora lendo, como eu estou lendo, né, eu dei uma esquecida. Mas, meninas, pensa num ídolo que é difícil de matar. São esses, assim, que já vem anos e anos. Não é uma coisa que eu tenho agora. Não foi uma coisa que apareceu agora. Eu percebo que ele está aqui há anos e anos e anos. Não foi como de Raquel, que foi depois que ela casou que eu acho que ela percebeu, né? Que ela quis muito, viu que ela não poderia viver sem filhos. E no meu caso, não. Foi uma coisa que está lá já há anos. Porque há anos que eu luto. É ansiedade, é incredulidade, né? O pastor vive falando isso. Todo mundo fala isso. E uma coisa que eu ainda não, sabe, não caiu a minha ficha. Então, quando meu marido fala, calma, vai dar tudo certo, eu quero acreditar, sabe? Mas aí vem aquela, ai, Senhor, mas e se? Mas e se? Mas e se? Entendeu? Aí eu fiquei pensando na pobrezinha da Eva, e se eu não tivesse comido, sabe? Tadinha, depois que ela pecou, você imagina quantos ídolos mais, sabe? Quantos ela deve ter descoberto, né? Porque antes estava tudo bem, que maravilha que era, né? E aí, então, ela deve ter pensado, cada vez que ela tinha um filho, que ela sentia aquela dor, sabe? Ela devia ter pensado, é tudo minha culpa, olha. Entendeu? E aí, aparecem outros ídolos.
E aí, como é que vocês têm lutado contra eles? Como é que vocês têm vencido? Além de, claro, orar. E porque a Marininha também falou, a Bichinha também falou, a irmã Maria falando aí, cada um de nós descobriu ídolos, vocês conseguiram vencê-los ou têm conseguido, assim, mortificá-los? Porque eu percebi que eu não tenho conseguido, irmãs. Na verdade, eu tenho falhado. E essa semana, nasceu até uma bolinha, assim. Fiquei tão estressada que eu fiquei com sintomas físicos. Meu coração acelerou. Fiquei com falta de ar e tudo. Entendeu? Foi que eu vi mais aparecendo, assim, mais forte nessa semana. É isso. Acho que eu falei besteira também, né? Para com isso, Uma coisa que você falou, às vezes a gente fala que a ansiedade, essas coisas, é tudo incredulidade. Mas também não é isso. Eu creio que nem sempre é isso. Eu acho que é mais uma questão de, no caso que você descreveu, de impaciência. E Deus nos chama a ser pacientes. É um dos frutos do Espírito, a paciência. E a impaciência, porque você não sabe o que vai acontecer, como eu também, né, todos nós temos os nossos problemas, a gente fica aí se. Aí se ela foi embora, e se ela ficar longe de mim, minha filha, não, e se depois, onde que ela vai, eu não vou ter dinheiro para pagar, não, e se seu marido não conseguir, e se ele arruma um outro emprego, ele que arruma um outro emprego, a igreja está aí, a igreja é nosso suporte, é o corpo de Cristo, e se vai deixar você ficar, vai minar toda a sua força, vai minar, e ela vai vir como um problema físico, porque não tem como separar a nossa alma do nosso corpo, não tem. Então, o que a alma sente, o corpo sente, o que o seu corpo sente, a sua alma também sente. Então, isso vai acabar tirando o foco seu de Cristo, entende? Porque vai minar toda a sua força, o e se. Porque nós queremos, na verdade, nós não temos paciência em esperar no Senhor. O Senhor não vai deixar te faltar nada, Ele é o Deus da providência, não vai faltar comida no seu prato, porque nós, os irmãos, não vamos deixar que isso aconteça, sabe? Nós fazemos parte de um corpo, a igreja está aqui, é o nosso suporte, é o nosso consolo, é a nossa perseverança, ela nos ajuda, então, às vezes isso tira a alegria, assim, da salvação, porque vai tirando toda a nossa força. E uma coisa mais importante, e se você morresse agora, depois da reunião, você já tem o principal que você precisa ter. Você já tem para essa vida que Cristo te deu, e você já tem para a vida eterna. Você estará na presença dele. Então, não tem mais nada. Se ele não fizesse, e se ele não fizesse mais nada para você na sua vida, só te desse a salvação, já estaria resolvido todos os seus problemas da sua vida, entende? Porque aqui é muito passageiro. A gente vive pensando que aqui vai ser muito tempo, que nós temos muita coisa para fazer. E se você morrer depois da reunião? Você já tem o que você precisa. Cristo já te deu, você não precisa mais nada. Então, eu sei, então, engraçado, o pastor sempre fala, irmãos lá, quando ele prega, olhem para Cristo, entendeu? As irmãs sempre falam, olha para Cristo. Eu sei disso, sabe? Eu não sei, na hora, parece que, por exemplo, quando meu marido deu a notícia para mim, Leia, já conversei com o meu chefe, eu vou sair mesmo, aí ele quer se dedicar, trabalhar para ele mesmo, né? Eu estava com a Simoninha. Aí, eu estava no elevador, não sei se foi o elevador, lá, meu coração começou a dar um saltinho, sabe? Bem na hora. Meu coração começou a dar aqueles pulinhos, sabe? Da crise. Eu falei, Senhor, e agora? E agora? Mas aí, quando eu cheguei em casa, eu estava ouvindo um sermão, e aí era o sermão do Spurgeon, Lançai fora o medo. Não sei se vocês já ouviram. É exatamente sobre Isaías 41, 10.
É Isaías 41:10, que ele fala, não temas, eu sou o seu Deus, eu te sustento com a minha destra, sabe? Vocês já ouviram esse versículo? É um versículo maravilhoso. E aí eu falei, que maravilha, eu chorei, eu fiquei tão feliz. Daí a pouco, no dia seguinte, eu já tinha esquecido isso, vocês acreditam? Que eu tinha esquecido isso, uma promessa importante dessa. E Filipenses, lá, que o pastor está pregando em Filipenses, daqui a pouco a gente vai chegar nesse versículo, 4, 6 e 7. Sabe? Para a gente orar, eu e as irmãs também estamos lendo o livro Contentamento, da Nancy Wilson. E detalhe, eu li lá no livro do Contentamento. E eu falei, nossa, que maravilha, é isso mesmo. Depois que eu li Filipenses, eu me sentia preparada para qualquer coisa. Detalhe, depois eu esqueci de novo. Quando meu marido chegou e confirmou tudo. Irmãs, eu me esqueço tão rápido. Que promessa maravilhosa, Deus. Sabe, por que eu não mantenho ali meus olhos fixos em Cristo, como meu pastor prega todo domingo de manhã, ele fala a mesma coisa para a gente toda semana, e eu me esqueço disso. Aí eu vou ter que andar com esses versículos o tempo todo, para cima e para baixo, sabe? Porque eu não sei mais como agir, entendeu? Eu sou uma pessoa muito louca mesmo, só o Senhor mesmo, irmãs. Mas eu sei disso tudo, irmãs, eu sei exatamente disso tudo, irmãzinha, que eu não estou desamparada em detalhes, né? O Senhor me lembra todas as vezes, não é a primeira vez que meu marido trabalha por conta, não é a primeira vez que isso acontece, o Senhor nunca me desamparou, e como você disse, se eu não tivesse mais nada, se o Senhor não me desse mais nada aqui, eu já teria tudo. Eu li aqui em Gênesis, né? Quando Deus mandou que Noé entrasse na arca e Deus fechou a porta. Aí eu pensei, olha, Cristo, a porta ainda está aberta. Se Deus vai chegar um momento que Deus vai fechar a porta, que é Cristo, o caminho, né? E aí não vai ter mais. E aí eu pensei, graças a Deus, eu estou em Cristo, sabe? Que bom que eu entrei, que bom que o Senhor me colocou, sabe? Eu estou dentro da arca. Isso nada mais importa. Gente, eu ganhei na loteria, sabe? Assim, sabe? Eu sou uma bem-aventurada, mesmo se eu não tivesse nada. E aí, irmãzinha, eu sei, eu lembro disso no momento, mas depois eu me esqueço. Obrigada. Ai, Valéria, eu tô aqui dando risada de você. Ai, Valéria, eu acho que é bem isso que a irmãzinha falou, né? A gente falta paciência, e falta paciência conosco mesma, né? Assim, com o que Deus está fazendo, porque eu tô vendo você falar, vai, e assim, eu quero aprender, calma, tenha calma, né? Porque nós somos assim, a gente aprende uma coisa, daqui a pouco sumiu na cabeça, né? E é interessante isso, porque o Josué já falou isso para mim. O Josué, que é o pastor que fala, ele já falou assim, ele pregar, coisas que ele fala para os irmãos, muitas vezes e depois ele some na cabeça dele. Na hora da tentação, na hora da situação ali, falta incredulidade, não, né? Tem incredulidade, tem paciência, tem... Então, nós somos assim, não tem jeito, né? E a Valéria falou, todo dia de manhã eu escuto a mesma coisa. É por isso que todo dia de manhã a gente tem que ir lá escutar a mesma coisa, porque nós somos assim. Então, eu fico imaginando Deus, né? Olhando para nós, vendo essas nossas loucuras, como a Valéria falou, ele deve ficar assim, né? Vocês estão tudo aí correndo, se matando e tal. Tá tudo tranquilo, eu tô só esperando a hora de receber vocês na minha mesa, na minha casa. Então, eu acho que a gente tem que ter paciência mesmo, sabe? Paciência com o processo de santificação, que é assim. Paciência com Deus tratando conosco. Eu acho que o que a gente não pode de forma... José falou aqui. O que a gente não pode de forma alguma é se conformar com o pecado, né? O que não pode de forma alguma é falar assim, não, eu esqueci, né, daquilo, mas tudo bem, né? A gente esquece mesmo, sabe? É isso, é banalizar o pecado, banalizar esse processo, banalizar as nossas quedas, as nossas falhas. Isso a gente não pode de forma alguma. Mas também a gente não pode fazer com que essas quedas, essas dificuldades que a gente tenha, tomem o lugar que não tem que ter, que não pode tomar, né? Então, nada disso foge ao controle de Deus, foge ao plano de Deus, o que Deus já estabeleceu. E são todas essas como posso dizer, esses altos e baixos que nos fazem andar na dependência do Senhor, né? Imagina se você tivesse aprendido uma lição aqui hoje, nossa, estou pronta agora, já era. Agora próxima, qual que é a próxima? Essa já fechou.
Imagina, não, nossa vida aqui é de constante dependência de Deus, como a irmã Ângela falou. Então, tudo que Deus vê, e aí você pode ver que as coisas foram programadas para ser assim, né? Tudo que Deus fez para nós aqui na Terra é para que a gente sempre precise voltar a Ele, né? O grande propósito da gente ainda ter o pecado, José falou isso domingo, o propósito da gente ter essa vida aqui na Terra dessa forma é para que a gente possa constantemente se voltar ao Senhor, porque senão a gente nem ia querer saber de Deus, já estava tudo, nossa, já estou santificada, já consegui lutar contra esse pecado, já aprendi isso e isso de lição, já, né? O que, amor? O José falou que nem o céu eu quero mais, porque aqui já está tudo bem, entende? Então a gente precisa ter realmente paciência, né, de ser trabalhada pelo Senhor e saber que tudo isso Deus está fazendo, né? Tudo faz parte do processo, louvado seja Deus por isso. Tamires, diz pro pastor Josué não me dá bronca no domingo, tá? Amor, você escutou? Eu acho que vai ter bronca. Eu quero agradecer, irmã Valéria. Nossa, ela fechou com chave de ouro agora a nossa reunião. Porque esse testemunho aí foi muito legal. Mas não estou sozinha agora mais. Já sei que tem a da irmã Valéria aqui, que nem eu. Obrigada, irmã. Tá vendo, Valéria? Às vezes estamos, né? Amém. A Valéria, tá vendo? Fica com vergonha de falar, mas olha só o quanto edifica. Tá todo mundo ali no barquinho da Valéria, entendeu? Tá todo mundo lutando, Valéria. Tá todo mundo lutando. O problema pode ser diferente, mas o final dele é o mesmo, viu? A luta da ansiedade, da frustração, do desânimo. Olha, fiquei doente também, fui em tudo quanto é médico, não tem nada, não. O Senhor mesmo tem que dar uma vibrada na minha cabeça. É assim, essa é a bênção da gente poder estar em comunhão, né? Porque a gente vai suportando uma outra nessa situação, né? Vai se identificando, vai ajudando. Amém, irmãs? Louvado seja Deus, então. Agora o horário já se avançou mesmo, mas muito bom, foi uma bênção, graças a Deus. E quem dera se a gente pudesse falar mais assim nos outros estudos, porque realmente é o que faz ficar mais rico os nossos estudos. Louvado seja Deus, viu, Valéria? Louvado seja Deus, irmãzinhas. Uma alegria, uma bênção, um prazer muito grande poder participar com vocês terem paciência comigo, né? As irmãzinhas aí, muitas delas eu já conversei o quanto eu me sinto devedora, né, para passar esses estudos, para fazer esse resumo para vocês, por conta da minha capacidade mesmo, da minha falta de preparo, né, e tudo mais, mas que Deus tem sido misericordioso e tem dado paciência a vocês, e eu louvo a Deus por isso. Tá bom, irmãs? É um prazer, é uma bênção, uma alegria muito grande para mim e para nós como igreja, né? E eu louvo a Deus por esse estudo. Com a graça de Deus, a gente vai continuar. Agora, não esse ano mais, porque a gente vai ter uma série de eventos na igreja até o fim do ano, então vai ficar meio pesado, mas se Deus quiser, em janeiro a gente retorna para a glória de Deus Pai. Amém, irmãs? Obrigada pela paciência, pelo carinho. Já tem o próximo livro, irmã? Ainda não, irmã. Ainda não tem, não. Tá, mas aí vocês vão iniciar, só depois de iniciar que vocês vão dizer para nós, o que vocês podem dizer antes o livro para a gente poder comprar, ler. Assim que a gente decidir, a gente já manda, já avisa, para a gente já poder comprar, quem quiser já ir lendo, né? É que claro. Ainda não viu nenhum. A gente ainda tem algumas opções que as irmãs mandaram da outra vez, que eram alguns livros que a gente ficou meio em dúvida, aí no final das contas a gente acabou optando por esse, né? Mas a gente ainda não pensou qual vai ser. Se vocês tiverem alguma sugestão, pode mandar ainda, a gente vai ver, né? Eu passo para os pastores para eles avaliarem. E se Deus quiser, em janeiro a gente retoma. Tá bom. Tá bom? Então é isso, irmãs. Acho que é bom a gente orar, né? Já despedir sem orar. Irmã Ângela, você pode orar aí? Eu tô vendo que você está cuidando das panelas. Posso. Deus soberano, de toda graça, de toda misericórdia, nós te louvamos, Senhor, por mais essa tarde, por mais esse estudo, Senhor. Tu és muito bom, Senhor. Obrigada, Senhor, que apesar de nós, tu tem nos confrontado, nos colocado, Senhor, num caminho de santidade, Deus.
Obrigada, Senhor, por tudo, Senhor. Obrigada pela vida, Senhor, da nossa irmã, que traz, Senhor, com tanto amor, Senhor, esses estudos para nós, pelo seu esposo, Senhor, pela igreja, Senhor, que é uma bênção essa igreja, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Continua derramando sobre eles a tua graça, sabedoria, Senhor. Usa eles como instrumento, Senhor, para o teu louvor, Pai. Muito obrigada, Senhor, e nos despede, Senhor, que isso fique gravado no nosso coração, Senhor. Todos esses gatilhos que nós não podemos, Senhor, deixar, Senhor. Tudo isso que nos afasta de Ti, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a sermos santa como Tu és santo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nesse caminho, Senhor, até um dia nós chegarmos todos juntos à Tua presença, Senhor. Muito obrigada por isso, Senhor, pela Tua misericórdia, por esses meios de graça que Tu tem nos dado, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque somos livres e podemos fazer isso, Senhor. Nos despede agora, Senhor, na Tua boa mão, Senhor. E também, Senhor, cuida da nossa família aqui, de cada uma representada, Senhor, nessa tarde, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Vamos dar tchau pro meu bezerrinho. Meninas, venham dar tchau. Daiane, suba com as Vamos dar irmãs. tchau. meninas. Muitas irmãs precisaram ir Dá embora, tchau. né? Ficou tarde mesmo, mas louvado seja Deus. Tchau, gente. Deus abençoe. Uma comidinha boa da irmã Ângela ali, ó. Oi, irmã Tchau, Ângela. irmã. Se tivesse tão longe, a gente ia ir, hein? Ô, Valéria, manda um beijo pro Devo aí. Obrigada, pastor. Eu mando. Deus abençoe. Tchau, gente. Deus abençoe a família de vocês. Amém. Fique com Deus. Tchau, Marininha. Tchau, Érica. Tchau. Manda... Fique com Deus, gente. E aí, as irmãs que estão mais longe, a irmã Érica, a irmã Ângela, estamos à disposição aí nesse meio tempo, tá? Qualquer coisa é só chamar aí no WhatsApp. A gente pode... Tá bom, querida. Eu queria, sabe o quê? O telefone da irmã Camila. Camila, eu passo. Ela ficou de me passar alguns outros estudos que ela tem lá, e depois, se puderes, depois me mandar também, tá? Mando sim. Tá bom, então. Quer saber se Beijão. ela não participa? Fiquei com Deus, gente. Deus abençoe. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.